A você que acompanha a Canção Nova, muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Que felicidade mais uma vez a gente se encontrar aqui. O nosso programa sempre traz temas importantes e agora, finalzinho do mês de julho, eu quero recordar que nós estamos no mês de Julho Laranja, ou no Julho Laranja. O que significa esta lembrança, este alerta? É um alerta de saúde e saúde bucal. Gostei tanto aqui deste santinho que diz assim: cuidados precoces, sorrisos para toda a vida, trazendo aqui as informações sobre o Julho Laranja e o quanto é importante tratarmos deste tema. Portanto, você que está nos acompanhando agora, seja criança, seja jovem, adulto e até idoso. Aliás, vamos ter aqui uma série de abordagens para todo mundo sobre a questão da saúde bucal e o quanto ela é indispensável para que a gente tenha também uma velhice saudável, para que a gente chegue lá no final da nossa vida com uma vida muito mais saudável. Existem perigos que entram pela boca? Claro que entram. A saúde bucal é importante para toda a saúde do corpo. Quem vai dizer isso é a especialista que recebemos aqui nesta noite, a doutora Luciana Franco, ortodontista, mestre em ciência da saúde e especialista em ortodontia e ortopedia facial. Doutora Luciana, seja bem-vinda, boa noite. Muito bom estar aqui novamente. Boa noite. Eu trouxe aqui, doutora, para nós conversarmos sobre vários aspectos da saúde bucal. Mas eu já gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: neste tempo agora de pandemia, algo particular chamou a atenção de vocês, profissionais que trabalham com a saúde bucal? Tem algo que está aí chamando já a atenção? Sim, todos nós sabemos que com a pandemia as pessoas começaram a ter cuidados maiores com a higiene, né? Uso de máscara, uso do álcool e tudo mais. E por que nós usamos a máscara? Porque a via de entrada do vírus é a via aérea, né? Pode ser pelo nariz, pode ser pela boca e a máscara faz essa barreira. E basta simplesmente usar a máscara e não ter uma higiene bucal. O vírus ele não entra de uma vez e vai se alojar em nossos pulmões. Ele tem uma passagem pela boca, ele se aloja nas bochechas, na língua, nos dentes. Então, é muito importante proceder à higiene bucal, uso do fio dental, uso da higiene da língua, dos dentes, para que, porventura, se você estiver contaminado, você pode fazer essa limpeza e fazer a remoção. Através, como nós lavamos as mãos, nós lavamos a boca para poder fazer a remoção das impurezas. E nisso entra muito a prevenção da Covid. Olha aí, uma outra coisa que a gente conversou aqui agora há pouco antes de entrar no ar e que estávamos falando sobre ela. Devido às muitas internações que a gente teve de pessoas muito próximas com a Covid, mas eu também agora já reporto até internações diversas por outros motivos de saúde e aquelas internações mais duradouras. Ali o cuidado com a saúde bucal ou a falta desse cuidado com a saúde bucal. E eu não sei nem se isso é possível num ambiente de UTI, num ambiente imagino que não, num ambiente, por exemplo, de intubação. O quanto isso pode afetar na saúde? Sim, muito. Tem o dentista intensivista, né, que vai fazer a fisioterapia oral durante o período de internação, e isso é muito importante, é uma questão de garantia de sobrevida, porque dali a contaminação que se desenvolve na boca, nós estamos falando de bactérias bucais, nós temos diversas, a nossa boca é o ambiente mais contaminado do nosso corpo. E se nós pensarmos que é úmido, é quente e entra alimento sempre. Então, se nós não tivermos uma boa higiene, as bactérias vão ter uma reprodução a nível patológico, ou seja, a nível de criar doença. Imagina a pessoa que está internada, está recebendo alimentação e não faz a sua higiene bucal. Claro, as bactérias vão ter uma proliferação acima do padrão, né, de normalidade e doenças vão surgir dali. Nós temos que lembrar que a nossa boca faz parte do nosso corpo e que nossos dentes têm nervos que estão interligados com a nossa circulação sanguínea. Então, se nós temos um problema no dente, aquilo pode ser veiculado para o corpo todo. Se nós temos sangramento na gengiva, uma das doenças mais prevalentes na humanidade, em torno de 80% da população tem gengivite, né? E a gengivite nada mais é que uma inflamação da gengiva, infecção da gengiva, advinda de má higiene.
né? Assim como o nosso corpo, se nós não tomarmos banho, nós vamos ter doenças da pele, alguns tipos de doença. Então, essa prevalência é tão alta, e dessa doença de gengiva vem tantos problemas, eu gostaria de elencar alguns, né? Doenças como câncer de rim, câncer de fígado. Você sabia que pode vir de doenças de bactérias bucais? Não. É impressionante. Doenças cardiovasculares, 50% das doenças do coração tem origem na boca. É muito impactante. É uma questão de saúde pública. Não é simplesmente parecer que os dentes são bonitos, sorriso bonito. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de assoalho bucal, de língua, de palato, doenças pulmonares crônicas, obstrutivas, né? Estamos falando tanto de doenças pulmonares na Covid e tudo mais. Diabetes, mal de Alzheimer, parto prematuro. Sim, parto prematuro, pré-eclâmpsia, crianças que nascem com baixo peso por conta de doenças bucais da mãe, AVC, artrite reumatoide, né? Doenças das articulações. Então, é uma gama, inflamações intestinais também, olha só. Então, é uma gama de doenças tão grande que a gente não pode perder isso de vista. E imagina a pessoa internada, entubada, como que é o controle? É muito pequeno. Eu não tenho conhecimento disso, mas ali no ambiente de UTI, por exemplo, de hospitais, é possível fazer esse cuidado? Sim, tem o dentista intensivista, né? Como eu disse, faz a fisioterapia oral, que procede à higiene bucal, mas nem sempre isso acontece. Né? Nós vemos pessoas que saíram da Covid e que tiveram repercussões negativas depois. Né? É síndrome pós-Covid. Simplesmente não é assim, né? Se nós temos ali uma infecção circulante na nossa boca, essas bactérias elas vão ficar pelo corpo e elas vão se alojar nos órgãos que elas tiverem alcance. Então, se elas forem para o coração, elas vão desenvolver a doença. Se elas forem para as articulações, vão desenvolver a doença ali. A senhora disse uma frase aqui que eu fiquei agora pensando, meu Deus do céu, a boca é o ambiente mais contaminado do corpo? Sim. Como assim, doutor? Explica isso aí pra gente. Interessante, né? Sim. Por quê? Porque aqui temos condições favoráveis para o desenvolvimento das bactérias. E a nossa boca tem nós chamamos de uma bactéria, uma flora bacteriana indígena, ou seja, uma natural. Quando a criança nasce, ela já vai ter as bactérias das pessoas da família, da mãe, né? E tem bactérias boas e tem bactérias ruins. E qual vai sobreviver? Aquela que você alimentar, né? Então, se você alimenta o hábito de comidas muito açucaradas, né? Se você comer muitos carboidratos, você vai dar predisposição ao desenvolvimento de doenças sacarose dependentes. Então, são as doenças tipo cárie, as doenças de gengiva, tá? Se você não come muito doce, mas não faz uma higienização, ali você vai ter um acúmulo de resíduos. Toda vez que nós comemos, nossos dentes se sujam, concorda? E se nós não limparmos, a catástrofe vai ser certa, porque vai ter desenvolvimento de doenças, tá? Então, temos bactérias naturais que vivem em equilíbrio, mas se as ruins começarem a crescer, né, é exatamente isso, é como um jardim. Você planta, se você não for lá colher as ervas daninhas, as plantas boas vão desaparecer. Na nossa boca, da mesma forma, assim como o nosso intestino. Né? Temos bactérias no nosso corpo todo. Mas aqui, como tem contato com o meio externo, né? E é um ambiente úmido, quente, e nós temos contato com várias coisas. O nosso intestino está escondido, guardadinho. A nossa boca tem contato com o meio interno. Então, é muito mais fácil se contaminar pela boca. A gente sabe que tudo isso, a questão do cuidado, da higiene, envolve também uma certa cultura. Sim. Não é? A partir de quando a gente deve se preocupar em ensinar as pessoas a cuidarem da sua higiene bucal? Desde que elas nasceram. As mães os pais, né, os familiares cuidarem do bebê, terminou de mamar, já pode fazer a higiene da boca, né, com uma fraldinha umedecida em água, faz a limpeza das gengivas do bebê, né. E mais importante do que limpar é não deixar a criança se contaminar. Talvez seja até mais importante. Por quê? Dar o beijinho na boca da criança, soprar a comidinha da criança, você está transferindo bactérias. Tudo isso é errado. Tudo isso é errado. Atenção, gente. Ó, então, soprar a comidinha. Não, assim, a comidinha aí também. você esfria assim. Mas soprar também. Não pode soprar. Então é isso. Não pode. E também a senhora falou o soprar a comidinha. Dar beijinho no bebê. Porque a gente vê tantos pais e mães beijando a boca do bebê. Errado. Errado, muito errado. Porque nosso corpo, né, o adulto tem uma imunidade diferente da criança.
A criança está com o sistema imunológico frágil e em desenvolvimento. Então, muitas vezes uma criança pode adquirir uma doença que não seria doença no adulto, mas na criança sim. Então, quanto mais tempo a gente conseguir postergar, evitar, adiar a contaminação, melhor, tá? E tudo bem, é muito complicado você se esterilizar, ficar num ambiente estéril, não se contaminar. Então, caso você, se você fizer a higiene bucal, você já está diminuindo a chance da infecção desenvolver, da doença continuar, dela surgir, pela simples condição de você criar um ambiente desfavorável. Bactérias são oportunistas. Elas vão se desenvolver onde elas estiverem em ambiente favorável. Eu vi que a senhora fez recentemente uma live e a senhora falou sobre saúde intestinal com uma outra colega. A nutricionista. Exatamente. Saúde intestinal. Eu já me deparei e já li muitas vezes que tem pessoas que têm um problema de mau hálito enorme, aquela coisa avassaladora, por causa de problema intestinal. Mas eu gostaria que a senhora destrinchasse essa questão da saúde intestinal e a relação com a boca. Ah, sim. Nós tratamos nessa live a respeito, que está lá no Instagram, a respeito das bactérias também, né? A nutricionista estava falando a respeito de como as bactérias também têm o potencial de desenvolver para o bem ou para o mal. Isso vai ser dependente da alimentação. Então, por exemplo, as comidas que nós ingerimos e que não fazem muito bem para nós, elas vão demorar mais tempo no trato digestivo. E ali vai ter uma fermentação. E essa fermentação pode fazer o aparecimento de alguns tipos de doença advindas de bactérias também, tá? E a correlação da saúde intestinal e a bucal diz respeito à digestão. A nossa boca é o primeiro local que a digestão acontece. Então, quando nós estamos lá, chegamos em casa, sentimos o cheiro da comida ou num restaurante, a boca vai produzir saliva. A saliva é o primeiro passo da digestão, sabia? A saliva vai diminuir em pedaços menores alguns alimentos como o amido. Então, a mastigação precisa ser lenta, a ponto de que a saliva vai entrar em contato no alimento e ali ela já começa a fazer a digestão do amido. Depois no estômago é mais uma etapa, no intestino, assim sucessivamente. Por isso que nós não podemos comer rápido, temos que comer lentamente para dar tempo da digestão acontecer. A digestão nada mais é que a diminuição do alimento em partículas tão pequenas que vão ser absorvidas pelo nosso intestino. Então, todo esse processo que começa na boca e termina no intestino tem que ser gradativo. Aqui a gente tritura, o estômago faz mais uma etapa, o intestino mais uma etapa, aí assim a gente vai ser bem nutrido. Nós falamos nessa live sobre os dentes. Se temos dentes que não mastigam, dentes quebrados, dentes fraturados, dentes que doem, a pessoa vai tender a engolir o alimento inteiro. Se o alimento é engolido inteiro, vai dar mais tempo das bactérias fermentarem, porque não vai estar triturado. Então, o estômago não tem dentes. Como aquela comida vai ficar muito mais tempo ali para ser digerida. Por isso que é importante a mastigação, para depois o estômago fazer o papel dele, o intestino fazer o papel. É uma cadeia, é uma sequência de eventos. E a relação, por exemplo, tem pessoas que têm um mau hálito tão grande que ninguém consegue ficar perto. A relação é o quê? Não é pela falta da higiene bucal, mas é também por essa questão da não digestão ou do alimento, é isso? Mais de 90% das causas da halitose ou do mau hálito é de origem na boca. A má higiene, sim. Língua saburrosa, a língua suja, né? Aquela língua que você olha, está branca, ali tem muitos resíduos. E, por exemplo, nós sabemos que a proteína, né, tem enxofre na formulação da proteína tem enxofre. As bactérias liberam esse enxofre, por isso que o hálito é tão ruim, é como se fosse o ovo podre. Uhum. A liberação do enxofre, dos alimentos, das proteínas, causa esse mau hálito. Do ponto de vista do intestino ou do estômago, né, muitas pessoas falam, eu tenho mau hálito porque eu tenho problema de estômago. Está mais relacionado com o refluxo. Então, se a pessoa tem o refluxo, o alimento sobe e aí esse alimento fica lá na língua, a parte posterior da língua, aí sim causa o mau hálito. Porque nós temos válvulas que limitam a passagem do alimento do estômago para a boca, né? No estômago, aqui mais na parte de cima do esôfago. Então, essas válvulas limitam essa subida do ar, né? Que dá um mau cheiro, tá bom? Então, mais do que 90% é de origem bucal, sim. Da higiene dos dentes, dentes cariados, gengivite, sangramento bucal. Por exemplo, se a gengiva sangram, vai ter sempre um potencial de apodrecimento do sangue que está na gengiva. É muito sério isso.
né? O sangue vai produzir mau cheiro, então dá um mau hálito. Tá? E mesmo quando uma pessoa, ela escova e escova bastante, uma vez, duas até, mas continua aquele mau hálito, como é que explica isso? Tem que ver as causas. Algumas doenças podem trazer mau hálito, tipo diabetes, né? A pessoa tem o hálito como se fosse de maçã podre, por conta da cetose, né? Acontece a degradação, a liberação de corpos cetônicos, que são como se fosse esse cheiro de ácido, de vinagre, né? Algumas doenças, como câncer também, liberam mau hálito, tá? Que já são no ar respirado, não da boca, tá? Aí precisa fazer uma averiguação. Tipo, pessoas também com baixa salivação têm mau hálito. A saliva tem um potencial enorme de... Isto é, tomar água ajuda muito. Tomar água. 90... Vou até aproveitar e tomar. Vou aproveitar também tomar um pouquinho. A maior parte, se não me engano, 95% da nossa saliva é água. E tem sais minerais, tem cálcio, tem anticorpos, né? E se nós não tomarmos água, não vai ter a matéria-prima para a saliva. Então, a boca seca, né? Alguns medicamentos diminuem a produção de saliva, né? Antidepressivos, alguns remédios para câncer, né? Então, eles vão diminuir, vai causar xerostomia, que é a diminuição da saliva. Isso também causa mau hálito. Então, é importante ver a causa. Tem dentistas especialistas em halitose, né? Que eles vão averiguar de onde está vindo. Mas eu já afirmo, grande parte vem da higiene bucal. Ou da má higiene. Enquanto a senhora toma água, eu digo que nós estamos tomando a água da Canção Nova, viu, gente? Fonte São Bento, Cachoeira Paulista, donos de supermercados, redes diversas, restaurantes. É só ligar lá na Canção Nova e solicitar que você seja também um vendedor, um distribuidor da água Canção Nova. pH neutro, que é importante. Um dos melhores pHs do Brasil, Isso. esse aqui. Né? A acidez bucal também causa mau hálito. Então, uma água com bom pH ajuda nessa limpeza e ajuda também na produção de mais saliva. E a nossa está classificada como um dos melhores pHs do Brasil. Olha, que bom. Doutora, a senhora falou também de um assunto muito sério aqui, de que muitas doenças, a senhora mencionou no começo da conversa, são decorrentes da falta de higiene bucal. Dentre elas, por exemplo, o problema cardíaco. Como é que funciona? Me explique como é que pode a saúde bucal afetar o meu coração. Então, olha só, esse dado é muito importante. 50% dos problemas cardíacos têm origem dental. 50%. Meu Deus. E ninguém sabe disso. Muitas pessoas nem sabem. E 36% das mortes advém delas. Olha só. Por quê? Explique pra gente isso. Então, como nós já falamos, né? A nossa boca, uma vez, por exemplo, com doença gengival, que é a periodontite, a doença de gengiva, sangramento gengival. Eu sempre costumo falar, né? Se nós estivermos aqui, a mão começar a sangrar, você vai se preocupar. Puxa, minha mão está sangrando, vou fazer alguma coisa. Se a nossa gengiva está sangrando, machuquei com fio dental, com a escova. Depois melhora e a gente não notifica, não dá o devido valor. Se as nossas gengivas estão sangrando... Isto elas não cuida, não trata. Não cuida, não trata e não acha significante. Tá? Então, se ela está sangrando, é uma forma de sinalização. Ela está falando, a nossa gengiva não sabe falar, olha, eu estou doente, cuida de mim. Ela sangra, é um sinal. Tá? Então, essa doença de gengiva... E isso diferentemente de quando você machuca, um hematoma provocado, causado, não é diferente? É totalmente diferente. Tem pacientes que chegam ao consultório que apenas do fato de abrir a boca, quando eu olho, só de encostar um algodão, já aconteceu, a gengiva sangra. Tamanha a inflamação que está ali, tá? Então, comeu, não higienizou, aumentou o número de bactérias, a bactéria infeccionou nossa boca, e aí ele vai causar esse problema inflamatório. Então, nossa gengiva fica inchada, fica sangrante, fica edemaciada. Então, ali tem sangue correndo também, as veias, as artérias, passando por todo o nosso corpo. Então, se a boca tem bactérias patogênicas, possivelmente, né, que tem potencial de causar doença, e essa bactéria foi via sanguínea, veja só, por todo o corpo, onde ela encontrar um caminho que seja favorável, um local, ela vai se aderir ali e ali vai promover doença. Doutora, e aqueles sapinhos que de vez em quando surgem na língua da gente, eu ignoro e deixo até sarar. De vez em quando passo aquela pomadinha, mas a gente normalmente deixa o sapinho ficar até desaparecer. Ele também causa problema? Então, já é... Ou ele já é o resultado de algum problema? O sapinho, normalmente o que a gente conhece como sapinho é uma doença de fungo, causada por fungo, né? Uma doença fúngica. E como o nosso corpo, ele combate, nosso corpo é fantástico, né? Deus criou o nosso corpo com um potencial de cura muito grande. Muitas doenças passam por nós
e nós nem sabemos. Tem uma autocura, né? E o corpo vai combater. A saliva tem anticorpos, então ela vai combater, ela vai enfrentar essa contaminação e em alguns dias você consegue melhorar. Caso a imunidade esteja baixa, aí sim, o sapinho pode evoluir, pode dar, né, a candidíase, né, que é chamado de sapinho, é uma doença causada por fungo, aí pode dar uma contaminação geral no sistema digestivo todo, da boca até o ânus. E é extremamente dolorido, dificulta a alimentação. Pessoas acamadas, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas que estão com tratamento de câncer, por exemplo, são muito acometidas dessas doenças, que são advindas de fungos nativos da nossa boca, que estão aqui dormindo. Eles só vão aparecer se a nossa imunidade estiver baixa. A senhora me disse uma coisa no começo aqui, antes da gente entrar no ar, o seguinte: a saúde bucal é tão importante, mas não é tratada da mesma forma. Porque, por exemplo, existe o plano de saúde, que muita gente tem, mas você tem que pagar um plano separado para os dentes. Isto é, deveria estar incluso também no plano de saúde já a saúde bucal, né? Com certeza. A nossa boca não é um HD externo. A nossa boca faz parte do nosso corpo, né? E já dizia lá nos sábios da Grécia, né? A saúde começa pela boca. E a gente sabe hoje que a doença começa pela boca também, como que a gente está citando aqui, né? Doutora, vamos passar agora. A senhora já trouxe para a senhora já nos assustou positivamente, porque isso é um susto bom. Um alerta, né? É, um alerta importantíssimo. Como cuidar, como tratar e gostaria de saber o que é a odontologia digital. Hoje, como as pessoas podem procurar prevenir, cuidar da sua boca? Ah, sim. Bom, várias doenças são diagnosticadas clinicamente, né? Hoje em dia, nós sabemos, muitas pessoas que se queixam que foram a um profissional e que a consulta foi rápida demais. Exatamente. As consultas precisam ser lentas para ouvir, escutar e saber as informações que o paciente traz e ler o que o corpo está falando. Tá? E dentre essa gama de ferramentas que nós temos para fazer os diagnósticos, hoje nós temos o recurso da odontologia digital, por exemplo, o scanner intraoral. Então, é uma tecnologia de ponta que, através de uma ponteira, você já conhece, né? Ela vai fazendo várias fotos na nossa boca. Tá? E essas fotos vão se somando e cria-se o modelo tridimensional, 3D, né, dos nossos dentes da nossa boca. Ali, pela forma dos dentes, nós conseguimos inferir que algumas doenças estão acontecendo, nós conseguimos fazer compartilhamento dessas informações entre outros profissionais, né, como pacientes que moram em outro país, que tratam conosco, que moram em outra cidade, mesmo dentro do Brasil, nós conseguimos nos comunicar via tecnologia. Então, o exame pode ser feito lá na Europa, encaminhado para mim, eu consigo estudar aquele caso e saber fazer um procedimento um tratamento adequado para aquele paciente. E também, nós podemos fazer hoje mensurações por exemplo, né, da minha área, de ortodontia, de desgastes dentais. Então, você faz um procedimento no momento e daí a um ano faz de novo aquele procedimento, aquele escaneamento. Esse scanner, ele vai fazer uma comparação automática, né, através das ferramentas internas do programa e vai mostrar quantos milímetros houve de diferença de um momento para outro. Teve desgaste, teve fraturas, tá? E é muito importante, porque antes nós tínhamos simplesmente o achismo, né? Ah, eu me lembro, porque o ano passado você veio aqui e o seu dente estava de tal forma. Agora eu percebi que ele mudou. Então, é um achismo. Por mais que o dentista tenha uma memória fotográfica, e nós conseguimos separar vários tratamentos, assim, né? Pelo hábito de repetição e vendo aquilo acontecendo. E isso é um dom, porque quanta gente vocês atendem por dia? Sim, nós conseguimos lembrar de detalhes, assim, muito pequenos que vão fazer a diferença. O scanner, ele tira o achismo, né? Ele vai trazer de uma forma matemática, né, real, uma comparação de dois momentos, tá? E nós podemos também construir próteses, construir dentes, construir coroas. Por exemplo, a pessoa quebrou o dente e nós temos um arquivo digital salvo como era o formato daquele dente. Então, nós temos como fazer uma impressão 3D daquele dente e ele ser recolocado na boca a partir de uma escultura, de uma imagem tridimensional salva anteriormente. A doutora Luciana me atende. Ela já brigou comigo em numa ocasião. Briguei. Porque eu falei para ela, doutora, arranque esse dente. Ela,
Nunca. Isso eu não faço. Porque eu quero perguntar o seguinte, a boca do brasileiro, como é que está? Por tantas pessoas que a senhora já conheceu, problemas mais comuns e o que desencadeia esses problemas, o que eles podem desencadear, não é? E por que a senhora é uma inimiga de arrancar dente? Ah, sim. Porque tem muita gente que acha que resolve o seu problema arrancando. Você arrancaria um dedo? Não. Não. Então o dente é tão importante quanto o dedo. Ou mais, Opa. Depende do dedo. Os nossos dentes são órgãos insubstituíveis. Não tem como fazer de novo, né? Todos que nós fizermos vão ser cópias, não melhores que o nosso original, tá? E são órgãos muito importantes. Então, nosso dente, por exemplo, ele tem uma dureza tal que ele suporta a mastigação de 100 quilos, né? Que é a força da mordida durante a mastigação, tá? Nosso dente é tão forte que ele aguenta o desafio ácido, o desafio da temperatura dos alimentos que nós comemos, né? E ele ainda vai dar suporte para os nossos músculos, né? Daí vem o envelhecimento que acontece muito, né? Quando nós extraímos dentes, nós perdemos a altura da face. Então, a pele encolhe e nós temos um achatamento da musculatura. Perder dente deixa a gente velho mais rápido, é isso? Com certeza. Eu já não arranco mais nenhum. Não se defender de mim, não. Sim. E se não for arrancar, né? A gente está falando de extrair o dente. Uhum. Mas o que mais pode ser perda do nosso dente? O desgaste, né? O bruxismo. Então, o fato de você ranger os dentes, de você ter o bruxismo, você também está perdendo paulatinamente a espessura do seu dente. Isso também vai diminuindo a altura da face, né? Essa distância do nariz até o queixo vai diminuindo, então vai ficando com aquele aspecto mais envelhecido. Murcho, né? Nós já vamos murchando com o tempo, isso é natural, tá? Se nós tirarmos esses pilares que dão sustentação aos nossos músculos, mais ainda. Outro fator importantíssimo, nossos dentes, eles também são partes da sustentação da face para favorecer a respiração. Tá? Então, se nós tirarmos os dentes, um ou dois ou mais, nós vamos ter diminuição desse tamanho do espaço interno da boca, onde a nossa língua fica, né? E onde ela vai ficar? Ela vai ficar ou para frente ou para trás, pode impactar na nossa respiração durante o sono, pode prejudicar a posição dos dentes quando a língua se posiciona mais para frente, tá? Então, os dentes a gente só pode cuidar para eles ficarem melhores, a gente não pode fazer nada para prejudicar. Nisso entra a alimentação. Além dos doces, os alimentos ácidos. Hoje está muito na moda tomar shot de limão, né? Espreme o limão e toma. Isso é muito prejudicial. Nosso dente é muito forte, mas ele não aguenta o desafio ácido frequente. Todo dia tomar alimento ácido, tá? Quais outros alimentos ácidos que prejudicam? Refrigerantes. O pH da Coca-Cola é 2,3, super ácido. E o ácido fosfórico, que além de prejudicar os nossos dentes, prejudica muito o nosso estômago e os nossos ossos. Tive uma paciente que tinha, quando fizemos a radiografia, ela tinha um buraco no osso por conta da descalcificação. Ela tomava Coca-Cola todos os dias. Então, o cálcio foi sendo retirado. Quando fui fazer a radiografia, ela estava prestes a fazer uma fratura na mandíbula por conta da quantidade de osso estar diminuída, tá? Então, por aí vai o valor dos nossos dentes. E sem falar do sorriso, né? A beleza do sorriso, a alegria que o sorriso traz, só é possível com os dentes. Em síntese, a boca do brasileiro é mal cuidada? Sim e não. O brasileiro é o povo que mais escova dentes. Se você viajar para algum lugar no exterior, na hora do almoço, no restaurante, só o brasileiro vai estar escovando os dentes, tá? Normalmente os americanos, os europeus escovam muito menos que nós. O brasileiro tem a média de escovar 2 vezes por dia, né? Pelo menos antes de dormir. A média, e precisaria ser mais ainda, né? Sim, 3 vezes por dia é suficiente. Após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir, tá? Não é um investimento de tempo muito grande, não, frente ao grande benefício que isso traz. E o fio dental, só 1 vez por dia, já fico feliz, antes de dormir. Já é suficiente. Daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa e vamos chegar daqui a pouco também naquele objetivo que é cuidar bem dos nossos dentes hoje, para a gente envelhecer bem, feliz, saudável, sem a boca murcha, sem a aparência. A aparência já vai mudar pelo tempo, pelo desgaste da vida, mas não por uma boca mal cuidada, né, gente? Daqui a pouco a gente volta falando sobre isso e muito mais ainda, tá bom? O intervalo bem rapidinho, até já. Retornando aqui no nosso Além da Notícia dessa noite, muito informativo.
muito consciencioso para todos nós, tenho certeza. Estamos conversando com uma especialista aqui na higiene bucal. Ela é mestre em ciência da saúde, especialista em ortodontia e ortopedia facial, a doutora Luciana Franco. Doutora, eu já vi gente entristecida, que não consegue arranjar um amor na vida, sofre com problemas psicológicos, porque não tem uma boca bonita ou que não tem dente. Eu vou falar bem sincera, bem claro aqui, porque não tem dente. Sim. Também prejudica isso, né? Sim, prejudica bastante. É um fator social, né, e muito importante. Inclusive para as crianças, né? Nós temos histórico de crianças que sofreram bullying na escola porque os dentes eram tortos, feios ou que não tinham os dentes, né? Então, com certeza, faz parte, nossos dentes, eles compõem a beleza da nossa face. Né? Então, nosso sorriso, imagina eu conversando com você aqui sem nenhum dente. Seria bem estranho, né? Tem até fotos que as pessoas fazem tirando os dentes para mostrar o impacto que o sorriso causa, que os dentes causam na nossa face. E já tem um estudo que foi conduzido por um colega nosso, mostrando que mais de 40% da beleza da face se deve à beleza do sorriso, se deve ao sorriso. Então, com certeza, a pessoa que não tem um belo sorriso, ou um sorriso satisfatório, ela não vai se posicionar no mercado de trabalho, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos, talvez grande parte porque ela se sente mal com isso, e ela se retrai, ela também tem dificuldade de enfrentar consigo mesma esse problema, então ela também tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Influencia a fala? Sim, sim. Dentes mal posicionados, dentes tortos, né? Um simples detalhe, quando o dente está separado aqui, você vai falar, o ar escapa. Farofa. É. O F, né? É. A pessoa fala assoviando, né? Então, isso também é vexatório, a pessoa se sente envergonhada, tá? As pessoas que não têm dentes falam de forma diferente, porque os nossos dentes participam da fonação. A posição da nossa língua durante a articulação da palavra falada se deve ao contexto bucal, a anatomia da nossa boca e tudo mais. A gente falou agora há pouco da digestão, mas afeta o paladar? Os nossos dentes? É. De uma certa forma, nós podemos inferir que sim, porque os nossos dentes, eles vão ajudar na trituração do alimento. Nós falamos sobre alimentação rápida, né? Então, vamos supor, se a pessoa não tem os dentes favoráveis para mastigação. Dentes que estão doendo, por exemplo, a pessoa vai engolir a comida de uma forma muito rápida. Então, ela não vai ter o processo de contato do alimento com a nossa língua. Então, o paladar, ele se percebe, é percebido, né, nas papilas gustativas que estão na nossa língua, em algumas partes da nossa boca, tá, no nosso palato, tudo. Então, se a pessoa engole o alimento, ela não vai ter essa interface do alimento com a boca, com essas papilas, então a identificação do sabor vai ser prejudicada. E o paladar é aprendido, né? Nós sabemos que gostar de alguns alimentos depende do investimento com aquilo. Então, pessoas que comem muito doce vão ter um paladar que a gente chama de paladar infantil, gostam de comidas mais doces. E pessoas que já vão treinando o paladar para alimentos. Os adultos gostam de alimentos mais amargos, mais picantes, mais fortes. E tudo isso é treinado. E tudo tem a ver com a alimentação. A nossa equipe foi para as ruas e perguntou para as pessoas como é que elas cuidam dos dentes. Vamos ouvir? Me conta uma coisa, como está a sua saúde bucal? Uma pergunta que a Georgiana sabe responder de cara. Todos os dias eu uso fio antisséptico e escovo o dente 3 vezes por dia. Eu mantenho para a saúde, né? Para a saúde dos meus dentes, para não causar cárie. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem o mesmo hábito de cuidar tão bem dos dentes assim. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, mais de 90% dos brasileiros possuem cáries por falta de higiene bucal. E um outro número assustador desta pesquisa é que mais de 2 milhões de adolescentes nunca foram a um consultório odontológico. A Associação Brasileira de Odontologia alerta. Os números colocam a cárie como um problema de saúde pública. Para evitar o agravamento deste quadro, os especialistas recomendam atenção redobrada quando o assunto é saúde bucal.
Então, anota aí. Escovar os dentes no mínimo 2 vezes por dia, usar fio dental diariamente e procurar um dentista a cada 6 meses ou sempre que perceber alguma alteração na boca. E essas dicas o Raimundo já está seguindo desde quando ele sofreu com cárie nos dentes. Eu tenho uns problemas, eu estou fazendo uns tratamentos nos meus dentes. Pela manhã, quando eu almoço, quando eu janto à noite, antes de dormir, eu escovo. A boca pode ser a porta de entrada para várias infecções que atingem outras partes do corpo, como vírus e bactérias. Assim, uma boca saudável ajuda a equilibrar a saúde do corpo inteiro, prevenindo doenças mais complexas. Mas escovar os dentes nem sempre é uma tarefa fácil. As grávidas, por exemplo, quando sentem muito enjoo, podem ter essa dificuldade. O problema é que uma escovação ruim pode aumentar a frequência das doenças periodontais e isso pode levar a um parto prematuro. Os diabéticos também precisam redobrar os cuidados, pois as mesmas bactérias podem agravar outras inflamações. Com medo de outras doenças, a Júlia ensinou os filhos desde pequenos que escovar os dentes é coisa séria. Eles escovam 3 vezes ao dia, com muita facilidade. Levamos eles ao dentista desde pequenininho. E o Brian e o Enzo já estão sabendo direitinho. O que você acha que é importante escovar o dente? Pra não acontecer, entrar bichinhos dentro dele. E você escova o dente por quê? Eu gosto do meu dente bem limpinho. Doutora, em síntese, as pessoas cuidam dos dentes, mas nem sempre com a devida atenção, não é? E sim, a gente conversava aqui também, a senhora falava de epidemia global, que é a gengivite é uma epidemia global. Por que a gengivite é tão séria assim e pega grande parte das pessoas? Grande parte, 80% da população tem gengivite. Então, a gengivite é uma doença inflamatória, infecciosa, vinculada às bactérias bucais e à má higiene, né? Então, em algum momento da vida, as pessoas tiveram gengivite. E aquela hipersensibilidade nos dentes, parece que a gengiva diminui e aí o espaço do dente lá em cima cresce mais e a pessoa come alguma coisa quente ou fria ou algum alimento e sente a dor. Ah, sim. A retração da gengiva, né? Então, a gengiva, uma vez inflamada, ela vai inchar. Quando ela cicatriza, né, ela vai retrair, porque ele teve um processo inflamatório. Nesse processo, a raiz do nosso dente pode ficar exposta, pode ficar de fora. Antes ela estava tampada, protegida pela gengiva. Uma vez ela exposta, ela vai mostrar o que ela tem. A área externa dela é sensível, porque ele tem terminações dos nervos, tá? Então, quando você come um alimento azedo, um alimento picante, quente, você vai estar tocando em terminações nervosas. Também. Sim. E é bastante desagradável. Doutora, e como prevenir, por exemplo, essa retração ou a gengivite? Como cuidar direitinho? Sim, a gengivite é a higienização. A higienização sistemática, né? E lembrando que a prevenção, a higiene é um ato de prevenção. Todos os dias você higienizar os seus dentes, fazer uma escovação com escovas macias e uso do fio dental, você vai estar fazendo um processo de prevenção. Eu tenho um defeito, eu escovo com muita força. Eu já sei que isso é um problema, não é? Sim, tem que escovar mais devagar. Bem sensível. Sim, uma escova ultra macia, tá? Para você diminuir essa pressão, senão você vai desgastar os seus dentes, tá? Hoje nós sabemos que uma das causas dessas retrações gengivais é a mordida errada. Então, entra na área que eu atuo, que é a ortodontia. Então, muitas vezes a pessoa tem até o sorriso bonito, mas quando nós avaliamos, inclusive nesse equipamento, no scanner, nós vemos as áreas de contato dos dentes, as áreas de pressão. Muitas vezes o sorriso está lindo. Quando nós fazemos escaneamento, nós ficamos assustadas. Às vezes a pessoa está tocando um dente só. Morde um contra um, todos os outros não tocam. Então, esse dente leva uma sobrecarga muito grande da mordida, da mastigação. Essa sobrecarga vai causar uma retração, tá? Então, a gengiva retrai porque o osso retrai. E aí expõe a raiz e dá a sensibilidade. Vamos agora chegar mais para as pessoas mais adultas, terceira idade. Com o passar do tempo, passada a idade, alguns problemas podem surgir mais. Essa sensibilidade que a gente se refere agora, mas também a necessidade de próteses, de tantas coisas que a gente já falou aqui. Quais devem ser os cuidados de alguém que está
chegando já numa idade mais avançada? Os cuidados eu sempre falo que a gente tem que começar muito cedo, né? Então eu atendo crianças e desde o começo falo para os pais, olha, você vai dar para os seus filhos talvez o que você não teve. Você teve cárie, tem restauração na sua boca? Sim. Então, vamos cuidar de uma tal forma que o seu filho não tenha cárie, porque a cárie é uma doença progressiva. Então, quando você teve uma cárie, lembrando que ela é causada por bactérias também, você vai fazer uma restauração naquele dente. Daí 1 ano, 2 anos, se você não cuidar, vai dar uma infiltração. Aquela restauração pode cair, pode dar cárie em volta, temos que fazer uma maior. Isso vai sendo progressivo. De repente, aquele dente quebra, porque ele ficou tão frágil, ele fratura. E aí vai ser necessário fazer um canal, vai ser necessário fazer um implante, uma extração, aí vem uma prótese, tá? Então, em todos os momentos é possível de se evitar que isso aconteça. E as próteses, elas são maravilhosas, porque são substituições de partes perdidas do nosso corpo. E elas precisam ser colocadas. Então, se você perdeu algum dente, busque o tratamento para colocar esse dente novamente, um implante ou uma prótese, porque senão a sua mastigação vai ficar prejudicada. E a longo prazo, os dentes ausentes causam o movimento dos dentes do lado, né? Então, você tirou um dente de uma região, os outros vão se inclinar e vão entortar. Então, você vai criar uma mordida errada. E essa mordida errada vai trazer vários problemas na nossa boca, tá? Vamos lá, seguindo aqui, eu vou continuar já daqui a pouco com a saúde bucal na terceira idade, mas só uma coisa para eu não esquecer. A língua merece um tratamento especial, um cuidado especial? Sim, a nossa língua é muito favorável, nela é muito favorável à retenção de resíduos. Se nós olharmos, todo mundo vai chegar a olhar no espelho. Como que é a bochecha? A bochecha é lisinha, o dente é liso, já a nossa língua ela é áspera. Ela é cheia de filamentos, ela tem as papilas e ali é como se fosse um tapete, um carpete. Ali tem o potencial de retenção de resíduos, tá? Então, imagina, você terminou de se alimentar, comeu lá milho, arroz, feijão, salada, tudo pode ficar depositado na superfície da língua. E aí, o que vai acontecer? Naturalmente, o apodrecimento, né? Todos os alimentos apodrecem, né? Imagina. Então, se você não fizer a remoção daqueles resíduos, eles vão produzir mau hálito, mau cheiro. Tá? E como que nós podemos limpar a língua? Nós temos alguns acessórios de limpar a língua, os raspadores, a escova. Várias pessoas usam a escova para limpar. Hoje é sabido que a melhor forma de limpar a nossa língua é com uma gaze. Então, sério? Com uma gaze. É a melhor forma para não machucar. E o que pôr na gaze para limpar? Nada, a gaze seca. Seca? Você faz a raspagem da língua com a gaze, porque ela tem uma textura específica para limpar, para raspar, e ela não vai machucar. A escova, ela pode traumatizar, o raspador pode remover partes da nossa língua. Tem pacientes que passam com tanto vigor que removem partículas da língua. Sangra e isso não é o objetivo, tá? E quanto mais você força a raspagem da língua, mais ela vai criando uma calosidade. E essa calosidade faz a língua, pode alterar o paladar, pode alterar a textura, né? Pode ficar mais rígida a superfície externa da nossa língua. E não é o ideal. Você pode criar um traumatismo contínuo. Isso faz mal. Pode ter situações de lesões cancerizáveis por repetições de traumas na nossa boca. A senhora falou lesões. E lesões na boca, elas são mais comuns na terceira idade? Sim. A mucosa, né? Que é a pele que reveste a nossa boca, ela se chama mucosa. Ela é mais delicada na terceira idade. Por quê? Diminui um pouco a salivação. Por isso, pessoal, é muito importante o uso de alimentos fibrosos. Quanto mais nós mastigamos alimentos fibrosos, mais as nossas glândulas de saliva crescem e estimula a produção de saliva. Quais são esses alimentos? É bom até para a gente ajudar quem está em casa, né? Alimentos fibrosos, coisas que têm fibra, laranja, milho, comida, salada, cenoura. Já ao contrário, massa, macarrão, pão, é tão macio que você come e muitas vezes a pessoa come bebendo água. Então, ela umedece o alimento e ali ela nem mastiga, ela já engole. Então, não deu tempo de sentir o paladar, não deu tempo de criar saciedade, porque a mastigação faz o nosso cérebro entender que a gente está comendo e que a gente já está cheio. Então, se você engole, passa direto, aí vai dar obesidade, tá? A pessoa come mais porque não saciou a fome, tá? E quando você mastiga, você faz a saliva ser produzida. E tudo que é treinado aumenta, né? O músculo aqui da glândula de saliva vai ser treinado, ela cresce, ela aumenta e vai produzir mais saliva, tá? Então, é um fator muito importante essa questão da limpeza bucal. A língua também
Pessoas que têm uma saliva muito grossa, porque bebem pouca água, vão ter também mais retenção de sujeira nos dentes e também na língua. E aqui volta a recomendação para as pessoas já na terceira idade de tomar bastante água. Isso é para todo o organismo, não só a saúde bucal. Mas a pessoa na terceira idade tem mais necessidade de água, mas ela sente menos sede. Sim, é verdade. Não é? A percepção da sede diminui, né? E quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Tem que tomar água antes de ter sede. Então, a gente falando da mucosa do idoso, né? É uma mucosa mais delicada e a regeneração também está diminuída. Então, quando a gente é criança, machucou a boca, rapidinho cicatriza, né? Já a regeneração tecidual do idoso é um pouco mais lenta. Então, uma afta pode durar um machucadinho, o que acontece? Pode demorar mais tempo e isso vai impactar também na alimentação. Sobre a longevidade, gostaria de frisar muito isso, né? A longevidade vem de uma boa nutrição também. Não adianta nós termos medicamentos hoje que tratam várias doenças e a gente ter mais longevidade por conta dos tratamentos, pelo avanço da medicina, se o mais básico, que é a alimentação, a gente não tem, tá? Então, aí passa por uma saúde bucal adequada. Nossos dentes têm que durar enquanto nós vivermos e durar de uma forma boa, saudável, não só os da frente. Os de trás tem que estar mastigando, tem que estar com força para mastigar, para a gente ter saúde. A terceira idade precisa focar muito nisso. E começa na prevenção. Cuidados precoces, sorrisos para a vida toda, né? É o nosso mote. Exatamente. Cuidados precoces, sorrisos para a vida toda. Doutora, outro aspecto da pessoa que está na terceira idade. Ela, naturalmente, toma mais medicações por várias necessidades de saúde. O fato também de utilizar mais medicamentos pode ter algum efeito na cavidade oral? Sim. Alimentos doces, né? Desculpa, medicamentos doces. O adulto não toma tanto, né? Como xarope nas crianças, que é muito ruim o xarope. O xarope é muito açucarado, causa muita cárie. O idoso, se o medicamento for veículo, né? Açucarado, vai trazer cárie, tá? E também alguns medicamentos causam, como eu já disse, a diminuição da produção de saliva. E sem a saliva na nossa boca, nós temos uma exposição muito grande a doenças, tá? Então, no idoso, essa condição fica muito prejudicada, a saúde bucal fica muito prejudicada quando os medicamentos diminuem a salivação, tá? Claro, tem uns que não podem ser substituídos. Então, a pessoa vai talvez fazer uso de mais alimentos com hidratantes, né? Tanto água, chá sem açúcar, frutas e tudo mais. E consultar o médico específico se tem algum substituto, né? E o dentista, sempre falar para o dentista qual o medicamento que está usando e ele vai, talvez, comunicar ao médico e talvez pedir uma substituição. A senhora falou de medicamentos mais doces e, inclusive, aqui, a Revista Brasileira de Clínicas Médicas, ela fez um artigo sobre o idoso portador de diabetes mellitus, sob a perspectiva odontológica. Eu acredito que é justamente nesse sentido que a senhora acaba de nos trazer aqui também. Quando chega o paciente idoso, e naturalmente aquele que já chega achando que não tem ter tanta preocupação mais com os dentes, porque ele não liga mais para a aparência. Como é que a senhora reage e o que a senhora diz a esse paciente? Então, muitas vezes a gente tem que parece ser só questão de aparência, não é? Sim. Muita gente pensa que é questão de aparência. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Conscientizando e falando pelas mídias possíveis de que os nossos dentes são órgãos muito importantes para manter a nossa longevidade, tá? E se o idoso chega... nós sempre escutamos, olha, eu tenho muita dor quando eu mastigo, eu tenho dor nos músculos, quando eu vou me alimentar, eu não consigo comer do jeito... Às vezes, eu tinha um paciente que falava que ele demorava 2 horas para fazer um almoço. E ele estava perdendo os amigos, porque todo mundo terminava e ia embora, ele ficava lá, porque ele não conseguia mastigar. Então, o impacto é tão grande, né, na vida da pessoa, por conta da mastigação, então eu tento falar para a pessoa, eu falo, né, vamos reabilitar, e sempre tem tempo, nunca está tarde demais, tá? Nós temos pacientes de 80, 81 anos que usaram aparelho recentemente,
né? Por que usar aparelho? Porque não adianta fazer uma restauração, fazer um bloco, fazer uma prótese se a mordida está errada. Vai ficar quebrando, quebrando, quebrando. Então, precisamos cuidar do alicerce. Em cima do alicerce bom, construir as próteses, né? Fazer a reabilitação, ou seja, reaver o que foi perdido. Há casos de idoso que já voltou e que disse, eu voltei a viver, eu voltei a comer bem, eu voltei Várias pessoas. Inclusive, no nosso programa anterior, né, nós tivemos aquelas 3 entrevistas falando de como impactou na saúde mental, na autoestima, no gosto por viver, né, e há uma transformação física muito visível. As pessoas, às vezes, chegam com uma face mais desanimada, por vários problemas. Dor traz... Era isso que eu ia perguntar. Os problemas mais comuns na boca de um idoso. Dor, morder a boca, aftas recorrentes, né, por conta de machucados, tá? E próteses, né, voltando nas próteses, se elas estiverem mal adaptadas, né, nós não podemos pensar que uma prótese, uma dentadura que foi feita há 20, 30 anos... está boa. Ela não vai ficar boa, porque tem mudança no osso, né? O osso vai sendo diminuído, vai sendo reabsorvido. Então, a prótese vai ficando frouxa, né? Eu gosto de citar o caso da minha avó. Ela tirava a prótese para almoçar. Então, ela tinha uma prótese de enfeite, porque ela não conseguia comer com a prótese dela. Porque doía, machucava. E a ideia de uma prótese é reabilitar, é reaver partes perdidas do corpo, né? Se os dentes foram perdidos, eles têm que ser recuperados em sua plenitude de função. Quando a senhora fala em prótese, você está falando de dentadura? Tem vários tipos de prótese. Tem prótese de um dente só, tem prótese de 3 dentes, tem prótese de todos os dentes. E o objetivo de uma prótese é substituir o dente. Então, não faz sentido a pessoa tirar para alguma coisa, não é? Não faz sentido. Se está machucando, tem que ser refeita. Tá? Tem que ser readequada. Lembrando, é muito importante, próteses que machucam, elas são perigosas porque têm o potencial de causar câncer. Tudo que machuca repetidamente a nossa boca pode causar lesões de câncer, tá? Porque vai causando mutação, aquele trauma recorrente. Então, não é tão simples como parece, de que simplesmente está doendo. Tudo que não cicatriza em 15 dias na nossa boca é digno de nota. Uma afta que você tem, que não cicatrizou em 15 dias, precisa ser vista. Vai ao dentista, se for preciso, faz uma biópsia e faz seu tratamento de acordo com a necessidade. Existem problemas bucais que são crônicos? Sim. A periodontite, por exemplo, né? Como a gente estava falando, ela pode se cronificar. Quando a pessoa não tem o cuidado, ela vai ficando ao longo da vida de uma forma crônica e vai trazer tudo aquilo que eu falei, né? A porta de entrada para todas as doenças. E vai acontecer da boca buscar o foco para qualquer parte, para qualquer órgão do corpo. Doutora, e como reabilitar a face de alguém que foi afetada justamente por um problema de dentição, por um problema bucal? Aqui é uma das especialidades da senhora. Como é que a senhora olha para esse tipo de problema? Sim. Por exemplo, uma perda de dentes? Sim. Sim, ok. A pessoa teve vários problemas ou sofreu um acidente, perdeu vários dentes. A primeira coisa é fazer uma avaliação de o que ela tem de dentes remanescentes. Se ela perdeu todos, pode ser feito implante, tá? Hoje nós temos os implantes que são chamados de protocolos, são próteses sobre implante. Então, pode-se fazer 4 implantes apenas na arcada, se a pessoa perdeu todos os dentes. E uma prótese é feita abotoada, né? Vai ser chamar overdenture. Ela vai ser abotoada sobre aqueles 4 pilares de implante. E ela vai ter todos os dentes ali, novamente, falsos, né? Prótese, mas que vão fazer o papel dos dentes perdidos. Se ela teve perda de dentes unitários, por exemplo, perdeu 2 dentes, pode ser feito implante unitário daquele dente. E também tem outros tipos de próteses que não lançam mão de implantes, que são próteses fixas, que se apoiam nos dentes vizinhos e constrói aquele dente suspenso em 2 dentes, apoiando em 2 dentes vizinhos, por exemplo. Então, o que precisa ser feito e qual o problema inicial? O que vai ser melhor para aquela pessoa? Há pessoas que chegam com os dentes tão danificados que não tem como recuperar. Uma doença crônica como essa de gengiva, ao longo da vida, vai minar a saúde bucal de uma tal forma que os dentes amolecem e caem de verdade,
não é forma de expressar. Eles simplesmente caem. Pessoas relatam que o dente saltou na mão, tá? Então, primeiro, tirar a infecção, né? Doença ativa na boca não pode, porque nós temos toda essa questão bacteriana que nós falamos o programa inteiro, tá? Então, tirar a doença, fazer o tratamento daquelas condições e, a partir do que foi perdido, fazer a reabilitação adequadamente. O fumo é um inimigo real Muito. da boca. Muito. O fumo é um inimigo real. O cigarro, ele causa um empalicidamento da gengiva. As gengivas ficam pálidas. Então, o que acontece? O sangue que estava indo ali na gengiva, a nossa gengiva tem que ser rosada. O fumante fica com a gengiva pálida, porque ali tem menos sangue. Se tem menos sangue, tem menos defesa. Menos tá? vida, né? Menos vida. Então, a doença vem, se instala, não tem nem sangramento para sinalizar. Aquele sangramento que a gente falou que sinaliza a doença, nem isso tem. Então, o fumante ele vai perdendo o osso em volta do dente e, ao longo da vida, pode ver, geralmente os fumantes têm os dentes que têm as raízes bem grandes. Quando sorri, o dente parece que é um dente grande, porque a gengiva vai retraindo, tá? E nós temos câncer de palato, no céu da boca, o fumo, tanto os componentes químicos do cigarro, quanto o calor repetido ali, né, no palato, no assoalho de boca, na língua e pulmão, né, vias aéreas, o cigarro pode trazer o câncer. Tudo bem. Doutora Luciana, estamos terminando o mês de julho, falando sobre o Julho Laranja Saúde Bucal. Reta final do programa, eu não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa importante que a senhora queria acrescentar aqui agora neste finalzinho de programa para tanta gente que está nos acompanhando. Bom, é um assunto que é difícil de se esgotar, porque são várias vertentes que vêm desse mesmo tema. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que a prevenção é uma forma simples, barata, indolor, né, que traz um resultado maravilhoso para a nossa vida, que pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive em casa, tá? Ah, eu não posso ir ao consultório, eu moro num lugar que não tem acesso, eu não tenho dinheiro. Então, faça a sua higiene bucal, tá? Isso você vai conseguir evitar vários problemas. Parece tão simples, né, que é tido até como banal, como... Não é tudo isso, não. Ser rigoroso na atenção à saúde da sua boca. Sim, né? ser rigoroso. Se examinar, observar no espelho, né? Não fazer uma escovação desalmada e escovar olhando para o celular, olhar no espelho, quando cuspir, olhar se tem sangue, tá? Passar o fio dental com cuidado em todos os dentes de uma forma criteriosa e ficar atento, tá? Se tem algum dente doendo, fraturou, dentes que se fraturam, dentes que quebram, também estão mostrando uma mordida errada. Tá? Nós temos problemas articulares, então toda essa questão da nossa boca, ela é muito grande, né? É um componente que vai além, como eu disse, da estética, vai além da saúde dos dentes, tá? Então, lançar mão dos recursos que você tiver para se autoexaminar, tá? E se programar para fazer os retornos periódicos, semestralmente, no dentista, porque o dentista tem um treinamento, ele fez uma formação específica para buscar o diagnóstico, né? O dentista é o médico da boca, então ele vai diagnosticar muitas coisas que o paciente não viu. Tá? Eu sei que a senhora é ativa nas redes sociais. Qual é a rede social da doutora Luciana para que as pessoas possam dialogar com a senhora? O meu Instagram é dra.lucianafranco. O pessoal vai encontrar bastante live lá, não é? Isso. DRA, doutora.lucianafranco. Luciana Franco. Isso. No Insta. Isso, no Insta. Insta. Encontra fácil ali. Encontra fácil também. No Facebook também, Luciana Franco Ortodontia, tá? E se quiserem mandar alguma pergunta, estarei disponível para responder. Porque como profissional de saúde, a minha meta é realmente espalhar conhecimento, porque são vários conhecimentos simples que fazem muita diferença. E quanto ao Julho Laranja, né, que é uma campanha linda, criada por duas colegas maravilhosas de Brasília, a Cibele e a Patrícia, e ele tem cada dia ganhado mais expressão nacional e mundial, cujo mote é a prevenção, né, cuidados precoces, sorrisos e saúde para a vida toda. Desde os 5 anos, levar as crianças ao ortodontista, avaliar como está a saúde bucal, a saúde ortodôntica, a mordida e, com isso, criar uma cultura de cuidado. Obrigado. Foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui. Tudo bem, muito obrigada.
A você de casa também, passou aqui o tempo já do programa, acabou. Depois você pode rever esse programa a partir de amanhã no Canção Nova Play. E se você quiser informações, ajuda, orientação, entra aí nas redes sociais da doutora Luciana. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia. Abraço.